fazer companhia nessa terça-feira para nos ajudar a entender tudo isso. Conosco Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Marcos, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro. Bom dia e sempre bom estar contigo. Olá, Carla, bom dia. Muito bom dia a todos também que nos acompanham nesse nosso bate-papo. Um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E Marcos, de fato o produtor brasileiro já vai ter que começar a dividir as suas atenções entre Brasil e Estados Unidos? Certamente, Carla. Na semana passada, nós tivemos nos Estados Unidos, do USDA, falando dessa expectativa da área de plantio na safra de 2024. Vale a pena nós falarmos também, Carla, que em março, finalzinho de março, haverá o relatório de intenção de plantio. O relatório esse que é muito importante de médio para longo prazo, que é um direcionador para o mercado sobre as expectativas de produção futura. Claro, quando nós estamos falando de uma área, de um potencial de uma área de plantio, pela produtividade esperada, nós temos daí uma produção, um teto produtivo. Agora, São Pedro tem que fazer a parte dele para realmente confirmar ou não se nós teremos aquela produção. Nos preocupa porque, baseado nos dados do fórum, o americano deve plantar mais soja do que milho. Quando nós olhamos a conta do retorno financeiro, foi mais vantajoso para ele plantar soja mesmo do que o milho. E nós temos daí um potencial produtivo nos Estados Unidos de 123 milhões de toneladas, o que nesse momento daí dá uma segurança da oferta e deixa toda a responsabilidade de uma alta mais consistente para o lado da demanda. E nós temos visto a China nesse momento aí com uma demanda curta, igual coisa de porco, uma economia chinesa não, num ritmo não tão bom como vinha nos últimos anos, cara. Agora, Marcos, quando a gente olha para essas sinalizações do Outlook Forum do USDA e esse cenário que você nos descreve, como é que você imagina que o produtor americano esteja se planejando, se comportando nesse momento, antes de tomar suas decisões finais aí para dar start à safra 2024-25? Que cenário que ele tem por lá para tomar essas decisões, inclusive olhando para as margens desses produtores? Vamos lá, cara. Se nós pegarmos os dados do custo de produção da safra 2024 da Universidade de Illinois, nós temos uma condição, né, para o dono da terra, o produtor norte-americano que planta em terra própria. Vou até pegar uns dados aqui para enriquecer o nosso debate. Deixa eu pegar aqui as informações. Olha só, cara. O dono da terra, que vai plantar soja agora, safra 2024, no estado de Illinois, ele tem um ponto de equilíbrio do bushel da soja em 7 dólares e 26. Se ele paga um arrendamento, esse ponto de equilíbrio dele salta para 11,94. Um perfil médio do produtor americano, ele planta 46% em terra própria e 54% em terra arrendada. Se nós fizermos uma média ponderada disso, o ponto de equilíbrio dele é um bushel de 9,79 na fazenda. Nós temos Chicago novembro, nesse momento, a 11,56. Nós teremos que daí descontar o preço de Chicago da bolsa para o basis até a sua fazenda para a gente calcular o retorno desse produtor. Também agora no mês de fevereiro, cara, todos os dias de fechamento de fevereiro, sobre o vencimento de novembro, tá? A agência americana de risco, a RMA, vai definir o preço de safra da soja e do milho. Portanto, a média até a última sexta-feira, para a soja é um bushel de 11,66 e para o milho é um bushel de 4,70. As condições, portanto, eu acredito que apontam para esse cenário de aumento da área de soja e menos área de milho, Carla. Marcos, quando a gente faz essas contas, a gente percebe que o produtor tem uma margem considerável aí, portanto, para se decidir pela soja. Quando esses cálculos são feitos para o milho, eles estão muito mais apertados do que esses da soja estão mais confortáveis? Vamos lá, falando então, mesmo raciocínio do milho da terra. O milho dezembro em Chicago, o ponto de equilíbrio dele é um bushel de 3,69. Para o arrendatário, é um bushel de 5,13. Numa média ponderada, esse produtor americano, o seu ponto de equilíbrio é um bushel de 4,47. Carla, para quem não fez o seu hedge ainda, o produtor americano, que ele sempre, antes, né, de plantar, ele já faz o seu hedge, compra put ou vende futuro,
né? Faz os contratos lá, o Arrive to Delivery, né? Então, ele faz essas vendas a termo, Chicago, derivativos e tudo mais. Hoje, um produtor que não fez nada, se nós pegarmos a condição do mercado, vou fazer agora em tempo real, Chicago, novembro, 11,56, milho, dezembro, 24 em Chicago, a 4,6175. Se eu pego o preço de Chicago do milho, desconto 25 centavos de basis até a fazenda desse produtor, ele tem um prejuízo no milho de $472. Na soja, ele perde $140. Aí é que eu te pergunto, né, Marcos Araújo, como é que vai tomar essa decisão de forma tão tranquila? O que o produtor americano, além dessas contas, está observando também, Marcos? Ele está, tal qual o produtor brasileiro, está atento a esse comportamento da demanda, está entendendo como é que está a competitividade dos produtos brasileiros. O que mais ele está, além de fazer essas contas, né, e fazendo essas contas, a que mais ele está atento para tomar a sua decisão? Carla, essa transição macroeconômica desses últimos meses pegou muitos produtores ao redor do mundo que você pega o ritmo de. O que eu quero dizer? Muitos produtores ao redor do mundo estavam muito otimistas com esse cenário de alta de preço. E com essa quebra de safra aqui no Brasil, existia uma possibilidade de uma alta mais consistente. Uhum. Tanto é que você pega o produtor americano num baixo ritmo de comercialização, 60%, a grosso modo 65%, e ele deveria estar já vendido 77%, 80% da sua produção. Tem muito grãos em estoque ainda na mão do produtor americano que ele não vendeu. Diferentemente do produtor brasileiro, na sua grande maioria, o produtor norte-americano ele tem um superávit, uma capacidade de armazenagem dentro da fazenda muito maior que o produtor brasileiro. Sim. Então, de certa forma, ele consegue manter esse grão armazenado. Culturalmente falando, né, o americano ele se redia também, ele faz muitos os heads de Chicago. E durante outubro e novembro, você tem a condição do programa do subsídio americano, que é o Revenue Protection, o RP, o seguro de renda americano, que por mais que Chicago esteja abaixo do preço de venda quando definiu o preço de fevereiro, ele recebe do governo essa diferença de preço, o que deu um pulmão para alguns segurarem a produção para estar comercializando para frente. Assim como então o brasileiro, muitos produtores americanos não acreditavam nessa queda acentuada de Chicago. Você tem a soja americana, o milho muito caro no mercado internacional. Reflexo, é bem verdade, da guerra da Ucrânia. Muita gente não avaliou isso, que a invasão russa forçou os ucranianos a venderem, a liquidarem o que tinha de grãos em estoque a qualquer preço. Certo. Basta você observar, Carla, a crise na agricultura que está sendo causada na Europa, não só por questões ambientais, mas principalmente por essa liquidação dos grãos da Ucrânia, derrubou o preço de vários grãos cereais na Romênia, Polônia, Alemanha, e aí os produtores no vermelho, e essa vai ser uma conta para frente, cara. Eu diria para 2025, 2026, que com a limitação da produção da Ucrânia, a limitação logística imposta pela Rússia, isso num futuro não muito distante vai trazer novamente para o mundo a questão da segurança alimentar, e aí nós vamos ter altas de preços mais consistentes. Porém, infelizmente, de curto e médio prazo, nós estamos hoje dependentes da demanda chinesa, e quando a gente fala de demanda chinesa, falando de soja, cara, e milho também, né? Nós temos que avaliar a suinocultura. A suinocultura chinesa de 2018 a 2020 houve um controle do rebanho de suínos devido à peste suína africana. A margem do suinocultor chinês, cara, em 2019 para 2020, chegou a alcançar $400 por animal gordo abatido. E isso daí deu um fôlego para que os chineses comprassem soja com um prêmio muito caro. Combinado também com anos de laninha. Nós tivemos 3 anos consecutivos de laninha. Sim. Lá em 2018, iniciou a guerra comercial Estados Unidos e China. A China deixou de comprar soja americana, Chicago de $11 caiu para $8. Esses $3 que houve de queda nos futuros foi compensado em grande parte pelo aumento dos prêmios aqui no Brasil, os bases, e o sojicultor brasileiro não sofreu com isso. Tivemos juros baixos com a pandemia, o dólar se aproximou de 6, a taxa de câmbio. Toda essa conjectura
resumidamente falando, foi benéfico para o produtor brasileiro. E hoje, Carla, a margem do suinocultor chinês, que em 2020 era de US$ 400 por animal positivo, hoje o suinocultor chinês perde US$ 15 por animal gordo abatido. Ou seja, Marcos, não só a conjectura da demanda chinesa, mas a conjectura macroeconômica, geopolítica, ela se redesenhou completamente e impõe desafios muito mais agressivos à comercialização, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Como é que você está avaliando o comportamento, portanto, do produtor brasileiro que está segurando essa soja, que também, assim como o produtor americano, tem bastante soja para vender, mas não tem a mesma capacidade de armazenagem. Então, quanto é que está custando para o produtor brasileiro carregar essa soja, Marcos? Você tem um perfil do produtor brasileiro, né? Eu já plantei lavoura até 2013, quebrei na agricultura. Infelizmente, tivemos que vender 2 propriedades rurais para poder pagar a conta junto a banco e revenda. E meu pai olhava pouco para a comercialização, trabalhava demais e não tinha tempo de ganhar dinheiro. Hoje, cara, pegando uma soja de R$ 95 a saca, para um período de 8 meses, vamos pegar de março a outubro, um produtor que optar por manter essa soja no armazém, vai pagar armazenagem quebra técnica e deixa de ganhar os juros, é praticamente uma alta de R$ 11 por saca em 8 meses para ele compensar manter essa saca armazenada. Isso nos preocupa, porque quando você olha uma curva de preço dos contratos futuros em Chicago, Chicago maio a 11,85, Chicago novembro a 11,60. Sim. É uma curva de preço invertida. O mercado futuro nos diz que não vale a pena manter a soja armazenada para vender no segundo semestre conforme as condições atuais do mercado. Para quem tiver com a memória fresca aí, lembre que em 2023 e 2022 era uma condição de curva de preço invertido e nós recomendávamos a operação caixa. Vender a soja na safra, aplicar o dinheiro, economizar armazenagem Carbatec e comprar seguro de alta na Bolsa de Chicago. Eu vou repetir, comprar seguro de alta na Bolsa de Chicago. Opção de compra, call. Então nós temos que deixar de ser rezador, apenas assistir o mercado. Eu acho que vai subir ou vai cair. Isso não é mais aceitável dentro de uma agricultura globalizada que nós vivemos. Muitos produtores não estão preparados para essa agricultura globalizada que nós vivemos, toda essa concorrência. Precisa de um suporte especializado para isso. Contrate um bom profissional que possa auxiliá-lo nisso daí e desenvolva, use as ferramentas de proteção de preço. É essa a provocação que nós fazemos, Carla, para que os produtores brasileiros precisem focar na gestão do risco de preço. Infelizmente, quando a gente vive uma euforia do mercado, né? Nós temos aí várias condições de preços altos e o produtor fica contaminado com toda essa emoção e toda essa euforia, não usa as ferramentas de proteção de preço e aí o lucro sai pelas mãos e a gente acaba vivendo e ficando só com a crise. O Rodrigo Mendes, Marcos, faz um comentário bastante interessante. Ele diz assim, ó, a maioria dos produtores hoje está criticando o mercado, porém o mercado dá muitas oportunidades de proteção ao produtor. Em meados de dezembro, o FOB Balsas, Maranhão, né, estava custando R$ 120 e o produtor não quis vender. Hoje, esse mesmo produtor quer vender a 120 e o mercado está a 102. É um retrato que não se restringe só a Balsas no Maranhão, né, Marcos? Rodrigo Mendes, obrigado pela participação. No dia 11 de março de 2023, aí pertinho de vocês, São Domingos do Azeitão, nós auxiliamos uma família. Eu vendi soja agora para entrega a março aí na Cargill, em Balsas, a R$ 140 uma saca. Hoje, o preço base porto é R$ 120 em Itaqui. Se você descontar um frete de uns R$ 12 aí para Balsas, seria em torno de R$ 108 uma saca. E o produtor teve condição de vender 140. Marcos, você usou uma bola de cristal para adivinhar o preço futuro de R$ 140? Não, Rodrigo. Esse preço de R$ 140, o preço justo deveria ser R$ 147 uma saca em Balsas, agora para março 24. Porém, com todo um custo financeiro de hedge, a trade se resguardou, margeamento em Chicago, margeamento do dólar e tudo mais. O que é importante, o que provocou, o que nos incentivou a fazer essa venda futura, Rodrigo, é o pilar 4 que nós adotamos, que é o lucro, avaliando custo de produção primeiro,
uma produtividade esperada, aí eu avalio o meu preço de venda. E com o meu preço de venda, aí eu sei a minha expectativa de receita bruta por hectare, menos o meu custo operacional efetivo, menos o meu custo operacional total, menos o meu custo total, eu calculo minha margem bruta, minha margem líquida e o meu lucro ou prejuízo. E nós fizemos muitas essas vendas futuras, Rodrigo, para travarmos uma relação de custo em menor sacas de soja por hectare, o que é muito vantajoso para um produtor. Nesse caso específico, usando mais de 110 pontos por hectare de P2O5 e K2O, nós fizemos uma relação de sacas com menos de 25, relação de custo, 25 sacas por hectare. O Marcos, quando a gente olha para isso, a gente consegue deixar muito claro para o produtor que só segurar a soja por segurar não faz mais sentido algum no contexto em que a gente está. A gestão precisa ser muito afinada, né? Essa dificuldade de gestão do produtor brasileiro é um fator também de pressão sobre os preços da soja, portanto? Carla, esse fato de segurar a soja por segurar, segurar o milho por segurar é uma atividade especulativa. Nós temos que compreender um pouco a questão da cultura brasileira, porque sempre na nossa cultura, ainda mais, a gente viveu muito aquela questão da inflação, né? Sempre os preços deviam estar subindo, subindo, subindo. E nesses últimos anos, também nós tivemos uma inflação global que fez com que essa ideia fosse uma realidade. Porém, o mercado mudou. Se você pegar Chicago de 2018 de $8 o bushel, ele alcançou picos de quase $17 o bushel. Sim. A máxima histórica foi 17,97. Só que aí, de 2022 para cá, Chicago saiu de $17 o bushel para hoje 11,80, Carla. Então, muitos produtores perderam dinheiro, deixaram de ganhar dinheiro com a alta do mercado. Poxa, Marcos, eu vendi uma soja a 70 para entregar na safra, chegou na safra estava 100. No outro ano eu vendi a 100, foi para 150. Faltou proteger com seguro de alta essa venda. E agora o mercado caindo. Se nós pegarmos em 2022, cara, uma soja em março em Sorriso era R$ 184 uma saca. Chegou em outubro, novembro, essa soja era R$ 50 a menos. O produtor deixou de ganhar juros e perdeu mais de R$ 50 por saca. Olha quantos bilhões deixou de ficar na economia brasileira. Sim. E perde todos nós que vivemos do agronegócio. Isso não é nada bom. E muitas vezes o produtor ele tem que realmente sair dessa zona de conforto. Não é nenhum dragão de 7 cabeças falarmos de comercialização agrícola. Mas tem que ter um passo inicial, tem que ter uma predisposição de aprender. É isso que está faltando para muita gente, ficar nesse conforto e sair desse achismo. Olha, Marcos, eu gostaria muito de continuar aqui a nossa entrevista, mas eu vou te trazer mais vezes aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente ir subindo os degraus dessa escada juntos, por conta do nosso tempo um pouco mais ajustado. Mas quero muito te agradecer por essas informações, principalmente por essas orientações no final, para que o produtor possa, então, planejar melhor a sua gestão daqui em diante, porque ainda tem muita soja para comercializar. Lembrando que é importantíssimo ter ao seu lado um profissional de confiança, como é o caso de vocês da Greenvest. Obrigada, meu amigo, é sempre muito bom estar contigo. Eu, da mesma forma, desejo a todos aí sucesso. Obrigada, Marcos. Uma boa semana para você. Até a próxima. Um abraço.